novamente, pessoal. Estamos aqui então nos reencontrando para que a gente possa estar falando aí sobre as atividades da semana número 4 e encerrando aí mais um ciclo, o nosso PET volume 4. Então vamos lá. Atividade número 1. Considerando as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil, é incorreto afirmar. Então a resposta é incorreta. As ferrovias são, em sua grande extensão, utilizadas sobretudo para o escoamento da produção mineral e subutilizadas no transporte interurbano e interregional de passageiros. Então realmente ela é utilizada na sua grande maioria para o escoamento de produtos minerais e em algumas situações aí para o transporte de pessoas. Letra B. As hidrovias tornariam o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional, mas tem sua implementação dificultada pelo custo e pelos impactos ambientais decorrentes de seus projetos. Realmente tornaria o preço mais acessível, mas as dificuldades estão citadas aqui por conta do alto custo de implantação e o impacto ambiental gerado. As rodovias, principal modalidade de transporte no país, assumem com alto custo, elevada tonelagem no deslocamento de mercadorias diversas e maior percentual de tráfego de passageiros. Com certeza, né, as rodovias aí assumem esse alto custo elevado no deslocamento das mercadorias e também no transporte de passageiros. Sobrou então a letra D, vamos lá? O transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grandes distâncias entre os principais centros urbanos e fraca densidade das redes rodoviárias e ferroviárias. Pessoal, essa aqui está incorreta. Por quê? Porque o transporte aeroviário, ele é mais utilizado, turma, para as regiões mais próximas, né? Principalmente aí por conta dessas conexões aí terem mais acessibilidade de regiões mais próximas e também como por exemplo a gente tem aí a conexão Rio-São Paulo, né, um grande exemplo dessas regiões de fluxo de mais intensidade, né, vamos dizer assim, e eles também o transporte aeroviário ele está mais presente, igual está aqui em fraca densidade, em regiões onde tem um contingente populacional maior, né? A gente tem a presença da população em maior quantidade, como nos grandes centros, como a gente falou, é conexão Rio-São Paulo. Então, a letra D seria a resposta incorreta por conta dessas questões aqui, dessa proximidade das regiões, né? E também dessa densidade fraca, né? Ou o contrário, seria onde a gente tem um contingente populacional maior. Atividade número 2. Com base nos seus conhecimentos sobre o sistema de transporte no Brasil, é correto afirmar: o investimento do governo a partir do governo de Juscelino Kubitschek, JK, priorizou a rodovia em detrimento da ferrovia. Na letra A a gente já parece que seria correta a resposta correta, pois realmente no governo JK houve uma priorização das rodovias em detrimento das ferrovias. Então, provavelmente a letra A é a resposta certa, turma. O sistema aquaviário ocupa a terceira colocação do deslocamento de cargas devido à profundidade dos portos e à facilidade na ancoragem das embarcações. Infelizmente não é o terceiro, está o menos utilizado, né, pessoal? Então por isso essa está incorreta. A malha ferroviária está sendo modernizada para deslocar preferencialmente passageiros. Não, né? A ferroviária é utilizada principalmente pelas mineradoras, né? Onde a gente tem o transporte das matérias-primas e a gente não tem tido essa modernização das ferrovias. O transporte aéreo, apesar da crise em que vive o setor, compete com o transporte rodoviário. Então aqui a gente já mata, né? Não vem competindo por ser mais eficiente, não é mais econômico, é muito mais alto o custo, devido à redução de preços das tarifas, não tem sido tida essa redução tão alta e possui uma capacidade maior de transporte de cargas em relação ao transporte rodoviário e ferroviário.
O rodoviário às vezes pode ser que sim, mas o ferroviário com certeza não, né, turma? Número 3. Justifica a grande necessidade dos modais de transporte serem interligados no território brasileiro. Essa integração, né, essa interligação dos modais de transporte no território brasileiro se justifica pela necessidade da gente ter essa integração, né, da gente estar diminuindo as distâncias, né, e a gente ter um custo menor, né, por conta dessa grande extensão territorial, por sermos aí um país de extensão territorial continental. Então, essa integração, interligação dos modais do transporte brasileiro facilitaria na diminuição das distâncias, né, desse vasto território, e também no baixo custo para o transporte dos nossos produtos, né, produzidos aí e cada vez mais a gente tendo uma produção maior, principalmente no agronegócio, né, pessoal? Atividade número 4. Observe o mapa da malha ferroviária do Brasil e depois escreva suas observações sobre o transporte ferroviário brasileiro. Então temos essa imagem aqui sobre a malha ferroviária e para que vocês façam as suas observações sobre o transporte ferroviário no Brasil. Não deixe de analisar os custos, tamanho do território e as demais características desse transporte brasileiro ferroviário. Turma, então temos aqui o mapa do nosso território e aqui a malha ferroviária. A gente vê essa grande concentração aqui na região sudeste e sul, né, como a gente já comentou. Para enriquecer a análise de vocês, né, sobre essa malha viária, ressaltem aí os custos, né, principalmente no setor ferroviário. A gente tem um custo não tão alto na questão da manutenção, do transporte também, por ter a capacidade de carregar, capacidade de cargas muito alta, o tamanho do território ser muito vasto, então esse tipo de transporte seria muito interessante, né? E as demais características deste meio de transporte que possam estar enriquecendo aí essa análise de vocês. Faça também uma pesquisa e além dos conhecimentos que a gente comentou aí sobre a nossa primeira videoaula, sobre os conteúdos dessa semana número 4, para vocês estarem respondendo a atividade número 4. Atividade número 5. Qual o principal meio de transporte usado na exportação brasileira? Pessoal, qual vocês acham que é o principal meio de transporte usado na exportação brasileira? As principais empresas aí, as grandes empresas aí brasileiras, multinacionais também, que estão instaladas aqui no nosso território, utilizam como principal meio de exportação, de transporte para a exportação dos seus produtos, seria o meio hidroviário, né, onde a gente tem, através das grandes embarcações, essa facilidade de estar exportando grandes cargas, né, e num custo menor, e com isso é o meio de transporte mais utilizado para exportação pelas principais empresas, né, para exportação dos produtos brasileiros aí serem exportados tanto nacionalmente como internacionalmente através do meio hidroviário, né? Turma, então aqui encerramos mais um ciclo, o ciclo do PET volume 4. Encerramos aqui as dicas, né, dessa semana aqui para as atividades dessa semana número 4. Aguardo o retorno de todos vocês das atividades dessa semana. Não deixem de realizar elas. É muito importante para que vocês tenham aí a carga exigida completada, né? E assim no final do ano todos terem um ano letivo positivo. Aguardo o retorno de todos. Desejo aí uma semana abençoada para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.